Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia, e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram, depois, os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque, se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venham pôr a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui. Porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém,
os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: dele expulso os demônios pelo poder do maioral dos demônios. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.